Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de culto, de adoração a Ele, e que nós continuemos agora escutando a exposição da palavra do Senhor, adorando também nesse momento, enquanto a mensagem do Senhor será proclamada nessa noite, mais uma vez. Deus abençoe aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da nossa igreja, que Deus fale poderosamente também ao seu coração. Convido aos irmãos presentes aqui na igreja e também aqueles que estão acompanhando a transmissão para abrirem as Escrituras Sagradas no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, nós leremos a uma só voz, os versos 16 a 20. Mateus 28, de 16 a 20. Leiamos, irmãos. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela foi lida mais uma vez, como em outras partes do culto, isso também já aconteceu, e nós pedimos agora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ao Teu servo, para expor essa porção da Tua palavra com fidelidade, e a Tua igreja, os Teus filhos e filhas presentes aqui, aqueles que nos acompanham pela transmissão, que eles também recebam da Tua parte a iluminação do Teu Espírito para compreendermos e praticarmos os ensinamentos que o Senhor nos dará nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Discípulos fazendo discípulo. Vamos repetir juntos? Discípulos fazendo discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Você pode nessa noite responder no seu coração aí: sim, pastor, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou uma discípula de Jesus. Bom, se você respondeu positivamente a essa pergunta, eu te faço a segunda. Já que você é discípulo de Jesus, você está fazendo discípulos? Alguns segundos para você visitar a sua mente, o seu coração, na sua jornada cristã até agora. Quantos discípulos você tem? Você poderia olhar para a sua carreira cristã até hoje e olhar e lembrar de um nome. Alguém que você discipulou. Alguém que você separou um tempo na sua agenda e investiu para cuidar daquela vida. E é interessante que quando nós falamos discipulado na igreja, inicialmente ela tem a ver com a obra da evangelização. Você prega o evangelho, você ensina a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir da pregação do evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, então há necessidade do ensino. Mas após a conversão daquela pessoa que você estava evangelizando, o discipulado não termina ali. O discipulado continua, porque você terá a oportunidade de ensinar depois a pessoa que você foi usada por Deus para pregar o evangelho, discipulou naqueles primeiros momentos ali, vamos dizer assim, no ABC do evangelho, as primeiras palavras, apresentando o plano de salvação, mas você terá que fazer isso depois. Então eu quero te perguntar, talvez você não teve a oportunidade de estar no início da conversão de alguém que está aqui hoje na igreja. Não foi você que evangelizou, não foi você que anunciou a Cristo, mas essa pessoa chegou aqui na igreja, foi agregada ao corpo de Cristo aqui nesta igreja, e ela precisava ser acompanhada por alguém
mais maduro na fé, mais experiente. E aí eu te pergunto, neste contexto que eu acabei de explicar, você também já discipulou alguém? Você poderia olhar para a igreja nesta noite e ver algum discípulo teu aqui dentro? Talvez você diga, a pessoa que eu discipulei, pastor, está viajando, feriado prolongado, ela não veio hoje, mas eu posso lembrar de um nome, 2 nomes, 3 nomes. Porque se você declarou no seu coração que você é discípulo de Jesus, você não tem escapatória. Você precisa fazer discípulos. Não é uma opção. Tem a ver com o seu DNA, de crente, de servo de Deus, de serva do Senhor. E eu quero dizer que eu estou falando isso diante de Deus, diante da igreja, mas eu estou diante do espelho agora, porque se a palavra não primeiro impactar o meu coração, eu não tenho autoridade para exortar você nessa noite. Mas em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje incomodado com essas perguntas que eu acabei de te fazer. Você é discípulo de Jesus? Sim, pastor. Não por meus méritos, mas graças ao bom Deus, Ele me alcançou e eu sou seu servo, eu sou discípulo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa sua resposta. Quantos discípulos você já fez? Quantos discípulos você já fez? Que o Espírito Santo nos incomode, não só agora, mas ao longo das nossas próximas horas, dias, semanas, meses, porque se você é discípulo de Jesus, você precisa fazer discípulos. Você precisa realmente fazer a diferença. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, encerrando o Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 28, ele traz para nós, talvez as palavras que são tão importantes para a igreja, para o nosso trabalho cristão, para a obra do Senhor que nós temos que realizar, que nós precisamos levar em conta essas palavras. É claro que nós não estamos falando aqui de Jesus antes da sua morte vicária, nós estamos falando de Jesus já ressurreto. Mas eu sei que você vai concordar comigo que tem um adágio popular por aí que dizem que nós devemos prestar bastante atenção nas últimas palavras de uma pessoa. Aquelas palavras que geralmente alguém profere no seu leito de dor, quando alguém está morrendo, quando alguém está partindo. Normalmente essas últimas palavras precisam ser levadas em conta. Você que já teve a oportunidade de estar ao lado de um amigo, de uma amiga, de um familiar seu, às vezes as últimas palavras dessa pessoa serão um pedido de perdão. Às vezes as últimas palavras dessa pessoa será pedindo que você cuide de alguém. Às vezes as últimas palavras dessa pessoa será pedindo para você realizar alguma tarefa ou continua a obra que eu não terminei. As últimas palavras, elas são importantes. Mas as palavras de Jesus, de acordo com Mateus, porque nós temos os outros evangelhos que nos apresentam outros contextos, as últimas palavras de Jesus, segundo Mateus, elas são extremamente importantes, mas elas não são as últimas palavras de Jesus porque ele vai desaparecer de cena, porque ele morreu, porque a história dele acabou, porque vão levantar um túmulo para ele. Nós sabemos muito bem que ele não está na sepultura de José de Arimateia. Bendito seja o nosso Deus, porque no 3º dia ele ressurgiu dentre os mortos. Ele passou 40 dias na terra antes de ser elevado aos céus. E durante esses 40 dias, o Senhor Jesus fez várias manifestações. Ele aparece em alguns lugares. Ele começa a falar com os seus discípulos. Então, essas palavras aqui registradas em Mateus capítulo 28, sobretudo dos versículos 18 a 20, são palavras que nós devemos guardar muito no coração, porque foram as últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos antes dele ser elevado aos céus. E as últimas palavras são muito importantes. Jesus está te falando nessa noite mais uma vez, porque se eu tivesse feito uma pesquisa com você antes, durante a semana, quantas vezes você já ouviu pregações, palestras, estudos, só nessa passagem de Mateus 28, de 18 a 20? Com certeza passa de 10. Com certeza você já ouviu pelo menos umas 10 vezes
esse texto ser exposto, ser pregado, ensinado. E mais uma vez nessa noite, Deus quer nos mostrar lições preciosas nesse texto. Mas você fica com aquelas perguntas que eu fiz há alguns minutos atrás. Essas perguntas precisam continuar aí no bom sentido, mas eu sei que isso é incômodo, mas se é de Deus, não é incômodo, porque Deus nos ama e às vezes Ele faz isso para o nosso bem. Mas essas duas perguntas que eu fiz alguns minutos atrás, elas precisam martelar na sua cabeça. Durante a mensagem, quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu trabalho amanhã, quando você entrar no seu colégio amanhã, quando você chegar na sua faculdade amanhã, você precisa, se talvez você diga, amanhã não, pastor, porque eu estou de feriado prolongado, só quarta, só quinta, mas assim que você assumir suas atividades, duas perguntas precisam continuar martelando no seu coração. Você é discípulo de Jesus? Você tem feito discípulos? Jesus então agora dá uma ordem para que os seus discípulos sejam com ele lá na Galileia. É interessante, conforme a mensagem da semana passada, no texto de João traz para nós o cenário do mar de Tiberíades, onde o Senhor Jesus vai se manifestar ali para os seus discípulos. De acordo com o ensino de Mateus, e isso não há nenhuma contradição, se você lê Lucas, você verá outros aspectos, se você lê Marcos, que é um pouco mais sucinto, você verá também outros aspectos. Então nós precisamos ter uma cosmovisão dos 4 evangelhos para entender tudo o que aconteceu com os discípulos de Jesus nesses 40 dias que Jesus permanecia na terra antes de ser elevado aos céus. E aqui em Mateus capítulo 28, eu te convido a olhar comigo o versículo 10. Jesus então ressurreto vai se dirigir agora às mulheres, que vai dar a notícia aos apóstolos, e aí, irmãos, diz o versículo 10, então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus discípulos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Então Jesus deu uma ordem, através das mulheres, para os seus discípulos, 11 discípulos, porque Judas Iscariotes já havia tomado outro rumo. Judas Iscariotes já havia se precipitado, para não dizer tomado a sua própria vida e tirado a sua vida, cometeu um suicídio. Ele não teve genuíno arrependimento, mas teve remorso do que ele fez, vendendo o Senhor Jesus por algumas moedas de prata, traidor. Judas não pertence mais ao colégio apostólico, então apenas os 11 vão até a Galileia. E o texto então nos informa que os discípulos obedeceram ao recado que receberam das mulheres vindo da parte de Jesus. Vocês vão me encontrar na Galileia. E o texto começa falando para nós então, irmãos, no versículo 16, que eles seguiram os 11 discípulos para a Galileia. E eles foram para um monte que Jesus lhes designara. Nós não temos essa informação, nós não podemos aqui categoricamente nessa noite informar onde era esse monte. Que monte era esse na região da Galileia, que Jesus convidara os seus discípulos para se encontrar com ele? Alguns comentaristas chegam a dizer que nesse momento, nesse local lá na Galileia, os 11 saem de Jerusalém, vão para a Galileia, mas chegando naquela região que possivelmente era um local amplo e espaçoso, afastado um pouco da cidade, e ali possivelmente estavam 500 pessoas, conforme Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 15. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus apareceu não só para os seus discípulos, não só para 70 ou 100, mas ele apareceu para mais de 500 pessoas. Alguns comentaristas preferem acreditar que foi neste momento que Jesus então está falando com os seus discípulos. Um local certamente então amplo para acomodar todas essas pessoas. E diz a palavra no texto que possivelmente quando eles estavam vendo Jesus ainda de longe, Jesus estava talvez a uma distância deles, parecido com o que aconteceu lá no mar de Tiberíades, eles não reconheceram Jesus, ou seja, nem todos. Diz o texto que quando viram Jesus, alguns fizeram o que, irmãos? De acordo com o versículo 17, adoraram. Dos 11, e possivelmente outros, quando viram Jesus de longe, o adoraram. E outros, segundo o texto, outros duvidaram. Já falei isso aqui, mas preciso repetir. Infelizmente, talvez a primeira manifestação do coração dos discípulos de Jesus após a ressurreição dele, o que foi? Foi fé?
Foi crer? Foi júbilo? Não, foi dúvida, incredulidade. Eu e você, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a dúvida, ela está sempre rondando o nosso coração. O mundo vai tentar jogar dúvida para você. O diabo gosta de, quando ele está tentando a cada um de nós, de lançar dúvidas para nós. E Deus não opera na dúvida. Você precisa ser uma pessoa convicta das coisas que você fala. Você precisa ser um crente, sim, sim, não, não. Eu não estava lá, mas pela fé, pela obra de Cristo na minha vida, eu creio. E eu afirmo com todas as letras. Por isso que às vezes quando conversamos com amigos, pessoas que não são da igreja ainda, pessoas que não conhecem a Cristo, às vezes eles falam assim: engraçado, você fala com tanta convicção que parece que você estava lá. Tem que ser assim. Você não pode chegar para uma pessoa que vai contar a história de Jesus e falar assim: olha, eu vou contar a história de Jesus, se você quiser acreditar, você acredita. Eu acho que é verdade. Eu também tenho umas dúvidas, mas eu acho que é. Você imaginou você falar de Jesus assim para alguém? Aí a pessoa chega para você e vai dizer o quê? Mas nem ele acredita. Nem ele acredita no que ele está falando. Para nós tem que ser algo claro e cristalino. Jesus então, irmãos, está naquela região e as pessoas estão vendo ele. Aparentemente, como eu disse, não tem como afirmar categoricamente a qual era a distância dos discípulos, da onde Jesus estava, mas alguns viram, dos 11, adoraram. Outros duvidaram. Alguns estudiosos também chegam a dizer que, na verdade, Mateus está mencionando aqui o que acontecera com Tomé. Tomé, que na primeira vez que Jesus se manifestou, ainda lá no domingo, Tomé não estava presente. Tomé depois ficou sabendo, ele vive, ele ressuscitou, ele esteve entre nós. E aí Tomé falou: eu só vou acreditar se eu colocar os dedos dos seus cravos nas suas feridas. Jesus aparece novamente, segundo o Evangelho de João, e agora Tomé está presente. Jesus chega para Tomé e diz: vem aqui, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. E ele não tocou, mas ele creu. Ele falou assim: não sejas incrédulo, mas crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. E quando eu leio esse versículo do bem-aventurados que não viram e creram, eu lembro dos que viveram antes de Jesus e acenaram de longe como os heróis da fé. E lembro de nós, que também não estávamos lá fisicamente falando, mas nós somos chamados na Bíblia de bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Então houve dúvida. Jesus está ali agora naquela região, e uma coisa que eu preciso afirmar a vocês, fazendo coerência com os outros textos do Evangelho: não é aqui que Jesus será elevado aos céus. Então olha só que situação interessante. Jesus pede para os discípulos irem para onde? Para Galileia. Eles estavam onde? Jerusalém. Depois desse episódio aqui, eles vão ter que voltar para Jerusalém, porque Jesus será elevado aos céus no Monte das Oliveiras. Não será aqui na Galileia. Então Jesus vai voltar. Então as coisas aconteceram assim, na sequência. A gente pensa que foi uma coisa de cada vez, mas tem um intervalo aí de quantos dias mesmo? 40 dias. Mas Jesus está dizendo agora as suas últimas palavras, os seus últimos mandamentos. E aí, meus irmãos, nós precisamos lembrar uma coisa interessante. Esse versículo 18 a 20, ele é separado em 3 partes. E essas divisões, ou essas subdivisões, na grande maioria dos estudiosos dessa passagem, como por exemplo o pastor comentarista William Hendrickson, ele gosta de colocar 3 divisões para esse texto. Ele fala que primeiro Jesus vai reivindicar a autoridade. Depois Jesus vai delegar aos seus discípulos. E depois Jesus vai dar uma palavra de conforto. E nós, irmãos, para sairmos daqui com o coração pegando fogo para fazer discípulos, nós precisamos entender essa palavra. Por exemplo, olhem comigo o versículo 18. Então agora, por isso que a ideia de que Jesus estava de certa forma um pouco distante deles, porque diz o verso 18 assim: Jesus aproximando-se. Jesus ficou mais perto deles agora. E aí Jesus fala para eles algo muito importante. Eu queria que vocês lessem comigo o que é que Jesus falou aí depois dos 2 pontos no versículo 18. Vamos ler juntos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pergunta que não quer calar. Antes de Jesus ir para a cruz, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, Jesus não tinha autoridade?
Sim ou não? Ele tinha. Em alguns momentos, ele manifestou a sua autoridade. Ele repreendeu os ventos. Não foi isso que os discípulos falaram? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele deu vista aos cegos. Ele purificou leprosos. Ele trouxe pessoas que tinham morrido à vida, por exemplo, a filha de Jairo, o filho da viúva da cidade de Naim, Lázaro. Ele andou sobre as águas, não foi isso? Ele multiplicou pães e peixes. Jesus tinha autoridade, irmãos? Aliás, várias vezes os fariseus interpelavam ele: com que autoridade você faz isso? E Jesus respondia. Jesus usava o método que alguns falam que é o método socrático, né? Responde com uma segunda pergunta. Ele falou assim: me diga uma coisa que eu respondo com que autoridade eu faço tudo isso. Aí eles não puderam responder a Jesus. Ele falou: eu também não vou explicar para vocês com que autoridade eu faço todas essas coisas. Nós sabemos que Jesus se esvaziou da sua glória, que ele era 100% Deus, 100% homem. Nós sabemos que ele assumiu a figura de servo, mas ele tinha autoridade. Por isso que ele bradou lá na porta do túmulo de Lázaro: Lázaro, sai para fora. Ele é a ressurreição e a vida. Mas agora, irmãos, há algo que aconteceu para coroar esse Senhor Jesus, que não é mais o varão de dores, o servo sofredor, mas é o Cristo agora, que em breve será exaltado, mas que já está na condição de Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele venceu o último inimigo. Quem é o último inimigo? A morte. Então agora ele pode chamar para si e declarar assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, irmãos, não tem um pouco de autoridade. Satanás tem um pouco de poder e faz alguns estragos, mas Jesus, ele tem toda a autoridade. Talvez na nossa língua portuguesa a palavra toda não consiga expressar toda a autoridade que Jesus tem. Jesus tem toda a autoridade sobre o universo. Jesus tem toda a autoridade sobre os cosmos. Jesus tem toda a autoridade sobre a criação. Jesus tem toda a autoridade sobre os animais. Jesus tem toda a autoridade sobre os planetas. Jesus tem toda a autoridade sobre todas as superpotências mundiais. Jesus tem toda a autoridade na sua vida. Então, às vezes, a gente acha que Jesus está dando algumas ordens para nós, mas é quase que a gente dizendo: quem ele pensa que é? Porque certamente a gente faz isso nas nossas relações humanas. Quando você recebe uma ordem de uma pessoa, principalmente se você está numa empresa e de repente chega alguém no seu setor que você não conhece, que de repente ele é um superior, mas ele é de uma outra área, e ele te dá uma ordem. Às vezes você diz: bom, só respondo a ordem do meu chefe, se o meu chefe mandar eu faço. Eu sei que quem já trabalhou em empresa ou trabalha já passou por algum constrangimento assim. Mas digamos que você receba uma ordem do dono da empresa. Você não pode chegar para o seu colega que trabalha no mesmo setor que você assim: ó, o que ele está pensando que ele é? Chegou aqui e mandou eu fazer um serviço. Eu não vou fazer não. Se o meu encarregado imediato não mandar eu fazer, eu não vou fazer. Aí o outro que conhece o homem fala assim: você é louco, rapaz. Vai fazer logo. Por quê? Quem que é esse aí? Quem que é esse aí? É o dono da empresa. Aí eles falam o quê? Valeu, gente, foi bom trabalhar com vocês. Acho que o RH vai me ligar daqui a pouco. Estou na rua. Então, não custa nada dar esse conselho para você, viu? Cuidado como você vai se dirigir a uma pessoa que te dá uma ordem, porque pode ser que ela tenha autoridade sobre você e você não sabe. Você não pode chegar, por exemplo, para uma autoridade policial e falar assim: quem que você pensa que é? Só porque você está fardado, você pode me dar ordens? É claro que algumas autoridades extrapolam na autoridade que exercem, mas se ele estiver dentro da lei, se ele estiver de forma correta, você tem que se submeter à autoridade. Mas nós não estamos falando de policial, nós não estamos falando do seu chefe, nós não estamos falando de dono de empresa, nós estamos falando de quem? Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele disse o que mesmo então, irmãos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tem alguma coisa que Jesus não pode fazer? O que vocês acham? Alguma área que ele não tem poder para agir?
alguma ordem que ele não pode emanar da sua boca, ele não pode decretar nada, ele não pode dar uma ordem. Será que tem alguma coisa que Jesus não pode fazer? Não, porque ele tem toda a autoridade e poder. Logo, a ordem que ele dará para os seus discípulos não pode ser desobedecida. Às vezes a gente fica muito enfatizando, e eu vou trabalhar, obviamente, é um texto que eu vou fazer a exposição do texto aqui, da passagem, melhor dizendo, mas toda vez que você vier aqui em Mateus 28, antes de você já ir direto para o ide, fazer discípulos de todas as nações, leia o verso anterior. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a ordem que ele dará para os seus discípulos, a ordem que ele dará para a sua igreja, a ordem que ele está dando para nós nesta noite, ela está respaldada, ela está amparada por alguém que tem toda a autoridade do mundo e do universo. Logo, eu não posso questionar a esse meu Deus, eu não posso ser indiferente a esta ordem, eu não posso ser negligente a este comando. Eu tenho que dizer, sim, Senhor, eu vou te obedecer. E ele então agora na sequência fala o que, irmãos? Verso 19. Ele então reivindica a sua autoridade, ele autentica toda a sua autoridade, e agora ele vai nos dar uma tarefa, uma missão. E aí, irmãos, isso já foi dito aqui em outros momentos missionários, por outros pastores, por outros irmãos. Não é a APMT que tem que fazer discípulo. Não é a Junta de Missões Nacionais que tem que fazer discípulo. Não é a Missão Portas Abertas que tem que fazer discípulo. Não é a Missão Caiuá que tem que fazer discípulos. São órgãos, são agências, são instituições que nasceram dentro da igreja, mas às vezes nós nos escondemos atrás dessas instituições, justificando que nós estamos fazendo discípulos por eles. Não, irmãos, não está escrito isso na Bíblia. A ordem é direta para nós. A ordem é direta para a minha vida e para a sua vida. Façam discípulos. Então este Deus, esse Senhor ressurreto, que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele vai agora e dirige aos seus discípulos dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Já foi trabalhado isso de várias formas, em aulas, em palestras sobre este ide. Aí tem gente que tropeça no vocabulário porque fala que isso aqui é um imperativo. O imperativo não está aqui, o imperativo está depois. Aqui então é indo. Indo, a ideia seria essa: enquanto eu vou indo, eu vou fazendo discípulos. A outra versão que muitos gostam é: vão e façam discípulos. É isso que Jesus está falando. Só que aí nós precisamos lembrar uma coisa. Agora, qual é a ordem de Jesus? Eles precisam ir, mas teve uma ordem anterior a essa. Eles tiveram antes que vir. E eu quero te convidar para abrir Marcos capítulo, aí no comecinho comigo, capítulo 1. Para quem está com a Bíblia impressa, é só virar a página assim, você já está em Marcos. Marcos capítulo 1. E nós vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. A partir do versículo 16. Vamos ler juntos, irmãos? Agora nós estamos voltando no início, na vocação desses discípulos. E aonde é que eles estão? No mesmo lugar onde tudo começou, conforme nós já ensinamos isso semana passada. Marcos capítulo 1, versículos 17 até o versículo 16 a 20. Vamos ler? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou.
Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Olha aqui uma palavra muito importante nesse texto. Jesus diz aí no versículo 17: vinde após mim. Vamos repetir isto? Vinde após mim. Antes de Jesus falar, vão, ele diz, venham. Jesus primeiro te chama para perto dele. Jesus um dia nos alcançou com a sua maravilhosa graça. O convite irresistível de Jesus: venham todos que estáis cansados e oprimidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Primeiro Jesus fala para os seus discípulos: venham. Um dia você ouviu esse convite. Um dia Jesus falou para você: venha, venha meu filho, venha minha filha, eu vou transformar você em meu discípulo. Sabe qual é o problema que ultrapassa séculos já? É que tem muita gente que só ficou nessa primeira parte da obra de Cristo. Venha. Aí falou: eu venho como estou, sim, venho como estou. E parou. Vem, ocupa um lugar na igreja, frequenta a igreja, mas esquece que ser igreja é vir e ir. E nós estamos negligenciando esse segundo parte. Você foi chamado um dia por Jesus? Jesus chegou para você e falou assim: venha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você já ouviu esse chamado? Você foi chamado para vir. Você foi convidado um dia por alguém, Deus usou uma pessoa, sua própria família, e você veio a Cristo, Ele te trouxe para perto dEle. Só que agora que você está próximo dEle, Ele agora fala assim: agora eu te envio, agora você tem que ir, porque é muito bom estarmos juntos no mesmo lugar, mas a nossa missão como igreja não é somente estar aqui. A igreja adora, a igreja glorifica, a igreja cultua, mas a igreja também proclama. Mas aqui dentro só? Não. Lá fora. Não é só aqui dentro. É claro que nesta noite é noite de salvação. Se o Senhor quiser alcançar alguém que está entre nós aqui, que ainda não nasceu de novo, Ele tem todo o poder para alcançar um coração nessa noite aqui. Ele pode trazer alguém das trevas para a luz, Ele pode transformar uma pessoa nessa noite, porque a voz do Evangelho está sendo anunciada neste momento aqui. Mas Deus está falando comigo e com você, meus filhos, meus discípulos. Um dia eu os chamei para vocês virem, agora eu estou enviando vocês, vão e façam discípulos. Nós não temos essa opção de dizer: eu só vou ficar, eu não quero ir. Por isso, irmãos, que a minha palavra no início ela é tão importante. Você é discípulo? Então você faz discípulo. Pastor, eu ainda não tive essa experiência, eu não tenho discípulo. Alguma coisa está errada, e não é com Jesus não. Porque Ele tem toda a autoridade e poder, Ele já te capacitou, Ele já te enviou o Espírito Santo, você está revestido do alto, você tem o selo do Espírito, você tem o penhor do Espírito, você tem o fruto do Espírito, você tem que fazer discípulo. Mas eu não tenho o dom de evangelista. Eu não estou falando nada disso, o dom de evangelista é uma outra coisa. O chamado não é para quem tem dom de evangelista, é para a igreja, é para todos os discípulos. Crianças são alcançadas com esse chamado, adolescentes são alcançados com esse chamado, jovens são alcançados com esse chamado, adultos são alcançados com esse chamado, idosos são alcançados com esse chamado. Façam discípulos. Mas outra coisa linda nesse texto, vamos voltar lá em Mateus. Diz que nós devemos fazer discípulos aonde agora, irmãos? Só num lugar? Só para um país? Só para um povo? Só para uma etnia? O que está escrito aí? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Desde a eternidade eu posso afirmar isso. Mas no Antigo Testamento temos vários escritos que anunciam. O plano de Deus sempre foi, desde o Antigo Testamento,
e se cumpre de uma forma mais efetiva no novo. O plano do Senhor não era apenas os judeus, um povo, não era apenas Israel. O plano do Senhor de salvação era para todas as nações. É por isso que o livro do Apocalipse, ele diz que um dia haverá um só povo. O Senhor vai reunir de todos os cantos da terra, de todos os povos, tribos, línguas e nações, um povo, o seu povo. Louvado seja Deus, não por mérito nosso, mas pela graça do Senhor nós estaremos nesse dia lá. Eu almejo participar desse grande coral, que vai cantar ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Você quer também ter essa certeza? Você precisa ter essa certeza. Nós não podemos duvidar, irmãos, da bendita obra que Jesus fez na cruz. Mas eu quero te convidar a ir comigo no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 10. Quando Jesus, ele comissionou esses discípulos lá na escolha dos apóstolos, no início, no capítulo 10, ele restringiu a ação dos discípulos. Vamos olhar comigo aí, eu vou ler, eu peço que vocês acompanhem. Mateus capítulo 10, a partir do verso 5. Mateus 10, verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, qual era a ordem de Jesus então para os seus discípulos? Vocês só vão pregar para a casa de Israel. Não é para pregar para gentil, não é para pregar para samaritano. Embora você diz, mas Jesus pregou para samaritanos. Não pregou? Ele não entrou na província dos samaritanos e não teve um encontro com a mulher junto ao poço? Mas ele já estava dando um sinal: olha, a ordem é para que vocês preguem só para a casa de Israel, mas vai chegar uma hora em que eu vou dar uma ordem mais ampla. Essa ordem chegou. Agora, irmãos, não é pregar o evangelho só para a casa de Israel, não. Voltem comigo lá em Mateus 28. Agora a ordem é: pregue o evangelho para todas as nações, como já foi colocado aqui no momento missionário. Pode parecer, e isso pode talvez travar as nossas pernas, cerrar os nossos lábios, achando assim: não, pastor, o senhor acha que existe algum canto na terra que alguém nunca ouviu falar de Jesus, que alguém nunca ouviu falar João 3,16? Existe. E não vou falar de outros países da janela 1040 ou de outros lugares, não. No Brasil, na nossa nação, existe alguém agora que nunca ouviu João 3,16. Impossível, pastor. Nós estamos na era da comunicação, da tecnologia. Eu sei. Mas existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Quem é que vai falar? Quem é que vai levar a mensagem? Quem é que vai fazer discípulos? A Igreja Presbiteriana do Brasil? Os seus órgãos missionários? Sabe quem é que tem que fazer discípulo? Eu e você. Isso não te incomoda? A mim me incomoda muito. Eu me sinto envergonhado diante do meu Deus, por ser tão negligente com essa ordem que Ele me deu. Eu faço muito pouco. Muito pouco. Por tudo que Ele fez por mim, não faço nada. Por que temos tanta dificuldade, irmãos, de falar de Jesus para as pessoas? Mas a pessoa às vezes me trata mal. E Jesus foi tratado sempre assim, a pão de ló? Jesus não foi tratado a pão de ló. Jesus foi escorraçado, Jesus foi humilhado, Jesus foi expulso da sinagoga. Mas Ele pregava o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e olhava as pessoas como o quê? Ovelhas aflitas, exaustas, que não têm pastor. Você vê a multidão assim, ou você olha a multidão? Eu gosto muito de um cântico também, vocês já sabem que eu gosto de louvar a Deus, e esse cântico, o autor dele, ele tenta mostrar assim, quando você está talvez ali na Estação da Sé, ou numa região muito populosa de São Paulo, como temos aqui na região nossa da Zona Leste, de repente você está ali no metrô Itaquera,
naquele entroncamento ali de terminal de ônibus, e aquela multidão entrando e saindo, e você poderia ficar observando de longe aquelas multidões passando ali, e você não conhece a realidade daquelas pessoas. Tem gente que está com problema em casa, tem gente que está com problema no trabalho, tem gente que está desenganado pelos médicos, e aquela multidão andando, mas a maioria muitas vezes morta dos seus delitos e pecados. E você poderia dizer assim: nos lugares que ando posso ver uns andando, outros a correr, mas me pergunto afinal para onde vão, e nesta agitação o que se pode achar? Estou preocupado com você, que em meio a tanto vive assim, sem ter ao menos tempo para agradecer, ou mesmo só pensar no Criador que é Deus. Quantas pessoas estão andando por aí, precisando de uma palavra, de um bom dia, Jesus te ama. Não é vai Timão. Às vezes as primeiras palavras que saem da nossa boca depois de um clássico de futebol é vai Corinthians. Não, não. Eu sou corintiano, mas antes de ser corintiano eu sou discípulo de Jesus. E eu tenho que falar Jesus te ama e não vai Corinthians. E isso serve para os outros times. Isso serve para as outras ideologias que a gente gosta de declarar. Tem gente que dá a vida por uma ideologia, mas não dá a vida por Jesus. Tem gente que é capaz de ficar na fila de um show 3 dias para assistir um ídolo, mas não move os pés para pregar o evangelho. Isso está incoerente, irmãos. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos fazer discípulos, e não é só daqueles que nós queremos, de todas as nações, do outro lado do mundo e do outro lado da rua. E é interessante que essa dinâmica de fazer discípulos, Jesus apresenta para nós aí como eu faço isso. Batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Talvez alguns acham aqui que a ordem poderia ser, primeiro Jesus deveria dizer, não, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e depois batizando, porque essa é a dinâmica. Quando você conversa com alguém, quando você apresenta Jesus para alguém, você tem que dar razão para ele entender. A fé vem pelo ouvir, da pregação. Lembra de Filipe e o eunuco? Ele estava indo para casa, voltando para a Etiópia, lendo Isaías 53, e Deus fala para Filipe, aproxima-te desse carro, e Filipe se aproximou, e perguntou, entendes o que está lendo? E o etíope falou, como é que eu vou entender, se ninguém não me explicar? Será que não tem alguma pessoa que de repente até lê a Bíblia todo dia, mas ela não entende o que ela está lendo? Talvez ela está no trânsito, no metrô, no ponto de ônibus, na sua faculdade, aonde você trabalha, e você percebe que ela está lendo a Bíblia, e você não tem coragem de perguntar, você entende? Ai pastor, e se ela falar que não, eu não vou saber explicar? Isso é vergonha para nós. Você tem que ser bom de Bíblia. Pelo tempo que você está na igreja, pelo tempo que você está no evangelho, você não tem que ter medo de responder, de dar razão da sua fé. Você pode não saber tudo. Se fizer uma pergunta muito difícil, você diz, eu não tenho a resposta agora. Mas falar do plano salvador, da obra de Cristo, tem que estar na ponta da nossa língua. O nosso coração tem que estar pegando fogo, porque essa mensagem é a mensagem das mensagens. Pregar Cristo ressuscitado, crucificado, Cristo ressuscitado. Esse é o genuíno evangelho. Então, irmãos, quando a pessoa é levada ao batismo, é porque ela já foi ensinada, ministrada, discipulada. E é por isso que aquilo que eu falei na introdução se aplica aqui. O discipulado, ele acontece antes do batismo e ele continua depois do batismo. Às vezes, sabe como que a gente faz? E já é uma bênção, louvado seja Deus pelos que estão fazendo isso, porque muitos nem isso estão fazendo. Você vai, você evangeliza, você convida um amigo, uma amiga, ele vem aqui, em algum momento o Espírito Santo alcança ele, ele vem para Jesus, aí sabe o que você faz? Você compra uma Bíblia e dá uma Bíblia de presente para ele. Lindo, não estou recusando, dizendo que você está errado. Aí você diz, agora meu querido, segue o barco. Bem-vindo à realidade. Você vai ser tentado, o diabo vai tentar te destruir, você vai sentir vontade de ficar em casa, você não vai sentir vontade de ler a Bíblia, você vai ficar com preguiça para orar, mas não tem problema, você agora caiu na real, é assim que é ser crente.
Não, pastor, eu não posso falar isso. Mas quando você não continua o discipulado, é isso que você está dizendo para ela. Se vira. E aí alguns vão dizer assim: ô pastor, ninguém me discipulou não. Eu agora vou investir tempo na vida de alguém. Ninguém investiu na minha vida. Eu sei que foi uma falha, mas louvado seja Deus que você está aqui. Não vá repetir o erro que praticaram com você, com outros. Será que não tem ninguém aqui nessa igreja, nessa noite, que está precisando ser discipulado por um irmão, por uma irmã que já tem tempo no Evangelho, que conhece a Bíblia, que tem experiência na vida cristã, mas isso vai exigir de você cancelar compromisso na sua agenda, arrumar espaço na sua agenda, visitar a pessoa, andar com ela. Eu não quero, pastor. Não tenho tempo. Eu sou um homem ocupado, eu sou uma mulher ocupadíssima. Não tenho tempo para estudar a Bíblia com ninguém. Então você está pecando. Porque Jesus disse: façam discípulos. E nós não estamos fazendo. Eu não tenho poder de converter ninguém, e nem você. Esse departamento não nos pertence. Mas pregar o Evangelho, falar das insondáveis riquezas de Cristo, anunciar a maravilhosa graça, isso está em nossas mãos. A igreja recebeu essa incumbência. Por isso Jesus fala: vocês vão ensinar. E aí, irmãos, isso é muito forte. Verso 20: ensinando-os a guardar algumas coisas. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos projetar o texto aqui? Versículo 20. Vamos ler juntos? Só essa parte, tá? Até o ponto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus falou pouca coisa? Não. E segundo João, tem muito mais coisa que Jesus fez que não está registrado nos evangelhos. Mas aquelas que foram registradas são suficientes para que nós creiamos nele. Agora você vai chegar, simplesmente vai dar um versículo: amém, meu irmão, vai na fé. Não, ele vai precisar da sua ajuda. É um exemplo que talvez aproxima a gente da ideia de um discipulado. Irmãos e irmãs, principalmente as irmãs, né, que tem essa função linda, mas os homens têm que participar. Seu filhinho nasceu. Pode ter sido por parto normal ou cesárea. Aí a enfermeira vai lá, põe ele do seu ladinho, você dá um cheirinho nele, depois os pediatras vão examinar ele. Aí, daquele momento em diante, você não cuida mais dele. Você não dá o seu peito para amamentar, você não troca a fralda. Não, vai ter que aprender sozinho. Vai ter que se virar sozinho. É assim, minha irmã, que você faz com o seu filho? Você larga ao Deus dará? O bichinho está esgoelando lá de fome, você está com os peitos fartos de leite que Deus te deu, e você não vai amamentar o seu filho. Quando a gente não compartilha Jesus com as pessoas que Deus traz para esse lugar, é assim que a gente está agindo. A gente tem o genuíno leite para dar para os recém-nascidos na igreja, e nós estamos deixando eles morrerem de fome, gritarem. E aí alguns vão embora. Ah, pastor, não era dos nossos, não era escolhido. A gente gosta de se esconder atrás de umas doutrinas, né? A doutrina da eleição, da predestinação é linda, mas não se esconda atrás dela, não. Talvez tenham muitos que não estão entre nós porque não foram discipulados por nós, foram para outras igrejas, porque faltou o cuidado, o acompanhamento. Para fechar, a gente vai fazer isso sozinho? O que vocês acham? Jesus deu a ordem, uma ordem que não é fácil, mas ele falou assim: agora a bola está no pé de vocês, marquem muitos gols. Ele não disse isso. Vamos ler juntos o final do verso 20? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos usar aqui como abertura e fechamento desse texto. No versículo 18 ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então não temos que ter medo da ordem de Jesus. Temos que ter medo da ordem de Jesus? Ele tem toda a autoridade. Ah, pastor, mas eu tenho medo, e se a pessoa me bater? Ele tem toda a autoridade. Não tenha medo das vozes que você vai receber por aí, das portadas na cara que você vai receber, dos nãos, das carrancas que você vai receber daí, de manifestação diabólica muitas vezes na sua presença, porque não querem que você pregue o evangelho para aquela pessoa. Não tenha medo, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade, e você está revestido dessa autoridade para pregar o evangelho. Mas não é só isso, ele promete que você não vai sozinho.
Você estará com Ele constantemente, porque Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até eu voltar, até o dia glorioso da minha vinda, da minha volta. Portanto, igreja, você é discípulo de Jesus? Você está fazendo discípulos? Não importa se você já está na igreja há 30, 20, 10 minutos, 5 anos, uma semana. A mensagem é igual para todos aqui nessa noite. Vamos correr atrás do prejuízo que nós estamos tendo já há muito tempo. Façamos discípulos. Ah, pastor, então tem que marcar mais evangelismo na igreja. Esse é o problema. A gente sempre está esperando o programa. Evangelismo na igreja não pode ser um evento, uma atividade, uma programação. Evangelismo tem que correr nas suas veias. Você faz discípulo é aonde agora? É onde você trabalha. Você acha que você está trabalhando nessa empresa? Por quê? Você acha que os lugares que você frequenta, que os lugares que você vai quando você tem que ir como um representante comercial, como um profissional liberal, que aquele setor que tem ali umas 10 pessoas trabalhando com você, que a sala de aula que você estuda, você acha que Deus te colocou só para você ganhar um diploma no final do curso? Deus te colocou aí dentro para você fazer discípulos, para você pregar o evangelho. É assim que o reino cresce. Ah, mas eles não vão para a igreja do Jardim Verônia. Não se preocupe com isso, irmãos. Os eleitos de Deus que Ele separou para serem membros dessa igreja virão. Eles vão para cá, como um dia eu e você viemos para cá. Mas a igreja não é, o reino de Deus não é só uma igreja, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Filipe evangelizou Eunuco, ensinou para ele, ele tinha dúvida se o profeta estava falando dele mesmo ou de uma outra pessoa, e a partir de Isaías 53, Filipe apresentou o evangelho para o etíope. Não sabemos quanto tempo durou aquele discipulado, mas foi talvez um intensivão que ele deu, porque a carruagem estava indo para a Etiópia e Filipe está indo junto. De repente, o etíope fala assim para Filipe: olha a água ali, que impede que eu seja batizado? Sinal que Filipe passou por esse tema, igual os irmãos que se preparam aqui para receber o batismo na igreja. E aí o que é que Filipe falou para ele? É lícito, se você crer. E o que ele falou? Eu creio. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Ele falou assim: então para o carro. E ambos desceram as águas. E Filipe batizou o eunuco. E como ele saiu da água? O etíope jubiloso, alegre, porque ele recebeu agora o batismo. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Não é o batismo que salva. Nós não temos essa teologia aqui: se eu morrer sem ser batizado eu não vou achar o céu, porque eu sou pagão. Isso é coisa do catolicismo de romano, aqui não ensinamos isso. Os salvos são os que creem, os que são chamados, mas os salvos devem ser batizados. Os que creem devem ser batizados. Por isso que Mateus 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Porque tem gente que acha que é o batismo que vai te salvar. Não, você foi salvo por Jesus. O batismo é apenas um símbolo visível de algo que aconteceu dentro do seu coração quando você recebeu o Espírito Santo de Deus. Para fechar mesmo agora, você é discípulo? Quantos discípulos você já fez? Nenhum, pastor. Nenhum. Você não quer sair daqui nessa noite com um propósito no coração de falar: Senhor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser zoado, a linguagem que os jovens falam, eu tenho medo de chacota, eu tenho medo de ser mal compreendido, eu tenho medo das pessoas virarem a cara para mim, então eu prefiro ser um cara legal. Eu sou crente, mas eu sou da paz, eu não confronto ninguém, eu não denuncio o pecado, eu sou um crente bem legal. Cuidado. Contar com a simpatia de todo o povo não é passar a mão na cabeça do povo que está pecando, é ter coragem de falar, com amor, é claro, que ele está nas trevas e ele precisa de Jesus. Você conhece alguém agora? Eu não vou pedir para você fazer isso, mas se eu fizesse, você faria? Se eu pedisse para você pegar o seu celular agora
e ligar para um amigo seu agora, que não está aqui, que você conversa com ele toda semana, você trabalha com ele, você sabe o número dele, você recebe imagem dele, você tem amigos na faculdade, que você tem o celular dessa pessoa, você ligaria para ela agora? Você teria coragem de falar para ela agora: nossa, por que você está me ligando agora? Onde você está? Eu falei: ó, não se assuste, eu estou dentro da igreja. O pastor da minha igreja pediu para eu te ligar. Posso falar umas palavras com você? Pode. Jesus te ama. Por que você está me falando isso? Porque eu nunca falei para você isso. Eu quero dizer que Deus tem um plano na sua vida. E quando a gente se encontrar a próxima vez, eu quero conversar com você sobre esse tema. Você não precisa fazer isso aqui agora no culto, tá? Mas quem sabe você pode fazer isso hoje, antes de você dormir. Está lembrando de alguém aí agora? Tem algum nome vindo na sua cabeça agora? É possível que você tenha pelo menos uns 2 nomes na sua cabeça agora. Está lembrando alguém? Eu vou fazer aqui essa enquete agora. Quem está lembrando de um nome aqui, levanta a mão. Está lembrando de um nome? Alguém que você convive? Você não lembra de nenhum nome? Liga para ele. Quando você chegar na sua casa hoje, manda uma mensagem. Se você não quiser ligar, porque domingo, né? A pessoa pode estar descansando, dormiu mais cedo. Então tá bom, você não quer ligar, mas manda uma mensagem curta. Olá, tudo bem? Desculpa pelo horário, desculpa te mandar uma mensagem de domingo, é estranho, né? Não aconteceu nada de ruim, está tudo bem, amanhã a gente vai se encontrar no trabalho, ou na quarta depois do feriado, na quarta-feira à noite a gente se vê na faculdade ou no colégio, mas eu preciso dizer uma coisa para você antes de dormir. O quê? Jesus te ama. Deus tem um plano na sua vida. Mas antes de você fazer isso, ore pela pessoa que você vai enviar a mensagem. Mas vamos fazer esse propósito? E peça para o Senhor colocar no seu coração: eu quero, Senhor, fazer discípulos. Eu quero ser uma bênção, eu quero investir na vida de alguém, chamar algum amigo, um parente seu. Às vezes o discipulado vai começar na sua própria casa. Você diz: vamos estudar a Bíblia juntos? Nós fazemos piada de tudo, é legal brincar, é legal ter a rodinha de amigos, provocar um outro, mexer com o time do outro, tudo isso é legal, tem o seu valor, tem o seu espaço, mas quando as nossas conversas, quando as nossas relações, elas se resumem somente a essas conversas, eu já estou preparando o que vai acontecer no grupo familiar, no estudo que vocês vão ter em breve. Quando as nossas conversas é só sobre futebol e política, tem alguma coisa errada. É só disso que você sabe falar? Você só sabe falar de política e de futebol? Então vai ler mais a Bíblia, meu irmão. Vai ler mais a Bíblia, minha irmã, para você saber falar mais de Jesus e menos de política e de futebol. Porque o Brasil não está precisando só de ouvir discurso político. O Brasil não está precisando só ser campeão da Copa do Mundo mais uma vez para ganhar o Hexa. O Brasil precisa de Jesus. E Deus quer usar você. Deus quer nos usar. Vamos fazer discípulos de todas as nações. Em nome de Jesus, porque Ele tem toda a autoridade para nos dar essa ordem. Amém.